dia a todos, minhas queridas Lara, Dária. Sejam todas bem-vindas a mais um Evangelho no Lar, aqui pelo Lar Espírita Casa do Samaritano. Edilva também, Barbosa, seja bem-vinda. Minhas queridas, meus queridos irmãos, enquanto o Instagram vai notificando os nossos amigos para que venham estar aqui conosco nessa manhã de segunda-feira, 1º de fevereiro, né, para já começarmos esse mês com o pé direito, com o Evangelho de Cristo, inspirando as nossas ações. Eu gostaria de Janaína, Glaucine, eu gostaria de aproveitar enquanto o Instagram está notificando para dar um recadinho a vocês a respeito dos nossos estudos. Nós estamos com as turmas abertas de Principiante Espírita e dos ESGs Tomo 1 e Tomo 2. Então, se você está, querendo começar a estudar o Espiritismo, venha estudar conosco, se matriculando no curso de Principiante Espírita. Caso você já tenha feito o curso de principiante ou tenha concluído em outro centro, aí você já segue para o ESG Tomo 1. O ESG, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, é um estudo que foi sistematizado pela FEB para que as pessoas possam estudar a doutrina espírita de forma sistematizada. Então, nós temos o ESG 1, o ESG 2 e o tomo único, né? No momento, as turmas que estão abertas é de ESG 1 e ESG 2. Se você não concluiu o ESG 1 no Lar Espírita Casa do Samaritano, mas fez em outro centro, você também pode se matricular no ESG Tomo 2. E aí, por conta da pandemia, todos os nossos estudos estão sendo online, então você acompanha de casa, através da plataforma Zoom. Então, quem não souber manusear, entre em contato com a gente, que a gente explica direitinho como é que manuseia a plataforma, que é super simples. E os nossos encontros são aos domingos, né? Então, aqui no nosso feed, tem lá o postzinho informando tudo. O link de inscrição, os horários. Nós já vamos iniciar nesse próximo domingo, dia 7, se eu não me engano. Deixa eu consultar aqui o calendário. Dia 7, nós já iniciamos com a palestra maravilhosa da doutora Kátia Marabu, chamando a nossa atenção do estudo, para a evolução do ser. E essa aula vai ser 9 horas da manhã. Então, se você, por acaso, ainda estiver em dúvida se vai querer fazer o estudo ou não, fala com a gente, participa dessa aula inaugural. E aí, quem sabe, o seu coração não é tocado para seguir com a gente nessa caminhada. Então, para que a gente não adentre muito no tempo do Evangelho, bom dia Nazaré, Janaína, Grace, Glória. Para que a gente para que a gente já possa iniciar nosso Evangelho, eu pergunto a vocês se está tudo ok com a imagem, o áudio, se vocês estão conseguindo me ouvir direitinho, para que a gente já possa iniciar. Então, enquanto eu vou aguardando o feedback de vocês a respeito do áudio e da imagem, para a gente, tá tudo ok, né? A Diana me respondeu tranquila, para que a gente possa ir se harmonizando com o tema dessa manhã, que nós estamos na coletânea de preces, e a de hoje é por um inimigo que morreu. Eu trouxe a mensagem do livro Vinha de Luz, que é um livro de psicografia de Francisco Cândido Xavier, e ditado pelo Espírito de Emmanuel, que ele nos traz no capítulo 41 a mensagem Credores Diferentes. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Jesus. Essa mensagem está em Mateus, capítulo 5, versículo 44. Jesus nos diz que o problema do inimigo, Emmanuel nos diz que o problema do inimigo sempre merece estudos mais acurados. Certo, ninguém poderá aderir de pronto
a completa união com o adversário do dia de hoje, como Jesus não pôde rir-se com os perseguidores no martírio do Calvário. Entretanto, a advertência do Senhor, proclamando-nos a amar os inimigos, reveste-se de profunda significação em todas as facetas pelas quais a examinemos, mobilizando os instrumentos da análise comum. Geralmente, somos devedores de altos benefícios a quanto nos persegue e caluniam. Constituem os instrumentos que nos trabalham a individualidade, compelindo-nos à renovação de elevado alcance que raramente compreendemos nos instantes mais graves da experiência. São eles que nos indicam as fraquezas, as deficiências e as necessidades a serem atendidas na tarefa que estamos executando. Os amigos, em muitas ocasiões, são imprevidentes companheiros, porquanto contemporizam com o mal. Os adversários, porém, situam-no com vigor. Pela rudeza do inimigo, o homem comumente se faz rubro e indignado uma só vez, mas pela complacência dos afeiçoados, torna-se pálido e acabrunhado, vezes sem conta. Não queremos dizer com isto que a criatura deva cultivar inimizades. No entanto, somos daqueles que reconhecem por beneméritos credores quantos nos proclamam as faltas. São médicos corajosos que nos facultam corretivo. É difícil para muita gente na terra a aceitação de semelhante verdade. Todavia, chega sempre um instante em que entendemos o apelo do Cristo em sua magna extensão. Esse é um trecho da mensagem Credores Diferentes, né? Que ele traz essa proposta do inimigo como um credor indiferente. Então, para que nós possamos passar a leitura do Evangelho, eu convido a todos vocês, Andréa, Bruno, Leilinha, Marcelo, Lívia, Edilva, R. Guedes, todos vocês a fazerem a prece inicial comigo, para que a gente possa envolver o nosso lar com a energia, né, divina. Então, como a gente sempre coloca, não é obrigatório ninguém fechar os olhos. Nós fechamos geralmente para nos concentrarmos melhor, né, na prece, para que a gente possa trazer a nossa atenção para esse momento do Evangelho e nos desconectarmos um pouco do mundo lá fora, das dificuldades, das ansiedades, colocarmos o nosso coração nesse momento. Então, quem quiser fechar os olhos, fique à vontade. Mestre amado Jesus, obrigada, Senhor, por esse Evangelho, por essa oportunidade de servirmos em Teu nome. Abençoa-nos, Pai, durante a condução desse Evangelho, que a Tua mensagem de luz possa adentrar ao meu lar e a de todos que estão acompanhando essa mensagem. Que essa Tua mensagem, Senhor, que essa Tua proposta de amor e renovação seja sentido por todos os corações encarnados e desencarnados. E que essa energia de amor, de paz, de perdão, adentre os nossos corações, que sejam, Senhor, também conduzidas a todos aqueles que necessitam da Tua palavra, que necessitam do Teu amparo, que necessitam do Teu amor. Que assim seja. Seu Marcos, bom dia. Então, meus amigos, eu vou colocar aqui o capítulo de hoje, que é o capítulo 28, Coletânea de Preces. Para quem quiser acompanhando aí em casa com o seu Evangelho, os itens 67 e 68. Deixa eu só fixar aqui pra gente. Quem tiver esse Evangelho da FEB, versão edição histórica, vocês vão encontrar ele na página 360.
Ele começa nos propondo a seguinte mensagem no prefácio: a caridade para com os inimigos deve acompanhá-los ao além-túmulo. Precisamos ponderar que o mal que eles nos fizeram foi para nós uma prova, que há de ter sido propícia ao nosso adiantamento se soubemos aproveitar. Pode ter-nos sido mesmo de maior proveito do que as aflições puramente materiais, pelo fato de nos haver facultado juntar a coragem e a resignação, a caridade e o esquecimento das ofensas. E aí ele faz a citação a 2 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 10, item 6, que fala reconcilia-te com o teu inimigo, né, enquanto está a caminho com ele, e ele também faz uma menção ao capítulo 12, itens 5 e 6, que falam dos inimigos desencarnados. Então, quem quiser complementar mais tarde o Evangelho, a leitura, pode buscar esses 2 capítulos para poder complementar esse momento. E aí ele segue, eu vou fazer também a leitura da prece para que nós possamos também já entender um pouquinho da proposta dessa prece, né? Que ele coloca: Senhor, foi do teu agrado chamar antes de mim a alma de fulaninho. Perdoa-lhe o mal que me fez e as más intenções que nutriu com referência a mim. Possa ele ter de pesar isso, agora que já não alimenta as ilusões deste mundo. Que a tua misericórdia, meu Deus, desça sobre ele e afaste de mim a ideia de me alegrar com sua morte. Se incorri em suas faltas para com ele, que mais perdoe, como eu esqueço as que cometeu comigo. Bem, o Espiritismo, né, com essa proposta, com essa ideia, né, como o Espiritismo traz para a gente a vida após a morte, nós sabemos que essa ideia de que morto o inimigo, né, como é colocado no Evangelho, morta a carne, acaba a briga, a pendência, a inimizade, né, que seu inimigo desaparece. Isso não acontece, né? Nós sabemos que a morte é apenas da carne, mas o espírito continua, segue, né? E com as suas tendências, com os seus pensamentos. E Joana de Ângeles, ela nos explica esse momento de desencarne, né? E deixa eu só pegar aqui a mensagem. Joana de Ângeles, no livro Iluminação Interior, né, de psicografia de Divaldo Franco, no capítulo 11, ela vem falar para a gente um pouquinho desses nossos inimigos desencarnados, né, para que nós possamos entender todo esse processo de desencarne e possamos entender também a importância de nos reconciliarmos com os nossos inimigos em vida, mas, se não possível, com a sua partida também, que nós possamos recorrer à prece, né? A Joana, ela nos ensina que, não sendo a morte física o aniquilar da vida, é natural que todos aqueles espíritos que se transferem de retorno para o mundo espiritual mantenham as características morais que lhe assinalava a individualidade. Ou seja, a gente às vezes, quando alguém desencarna, nós criamos, né, por conta do carinho, do amor que temos, aquela coisa de que a pessoa é perfeita, mas na verdade, quando o espírito desencarna, ele leva as suas perfeições e imperfeições, né? Então ele coloca que após esse momento, esse desenlace do corpo material com o corpo espiritual, que recuperando a lucidez após o decesso celular, ou seja, essa separação da carne e do espírito, volvem à consciência as mensagens que foram armazenadas durante a trajetória orgânica, auxiliando-os na evocação de acontecimentos, efeitos nos quais participaram. Em algumas ocasiões não ocorre esse fenômeno, em razão do estado de perturbação em que se encontram após o túmulo, mantendo fixações enfermiças e condutas infelizes. Compreensivelmente, no primeiro caso,
que ressumam com mais facilidade as impressões vigorosas aqueles que fortemente feriram ou dignificaram as emoções. Nesse capítulo, os sentimentos de animosidade que tipificam os espíritos inferiores ressurgem, levando aos processos de angústia e ressentimento, que procuram contornar, mediante o desforço a que se propõem, contra aqueles que os afligirem, que permanecem na viagem carnal. Então, o que ela está querendo aqui propor para a gente é que o espírito, assim que ele desencarna, ele retoma, sim, a consciência de todos os acontecimentos que ele teve em vida, das suas amizades, inimizades, daqueles que lhe geraram dor e sofrimento, quanto daqueles a quem ele amou. Então, ele leva tudo isso quando ele desperta. E ela diz que é compreensível que, não possuindo os tesouros morais de nobreza, nem de elevação, deixam-se consumir pelo ódio, sendo levadas às fontes geradoras do sofrimento que experimentam. No caso, as pessoas que se fizeram responsáveis pela sua desdita. Surgem nessa fase as vinculações psíquicas com antigos desafetos, aqueles que se tornaram motivo da sua aflição. Então, ela está aqui mostrando para a gente como que se desencadeia esse vasto processo de obsessão que a gente presencia tanto nas reuniões mediúnicas nos centros espíritas, que a gente vê aí os exemplos nas obras de André Luiz e todas as obras de Emmanuel e na literatura espírita em geral, né? Então, essas inimizades que muitas vezes acontecem por algo pequeno, ela cria uma proporção enorme e aí nós carregamos essa inimizade por vidas afins, vidas seguidas, sendo que é possível que nós possamos nos reconciliarmos com esse espírito já nesse momento, né? Então, aqui no Evangelho, ele traz para a gente que o espírito, quando ele desencarna, ele se sente mais livre. Então, ele tem mais liberdade para obsidiar aquele inimigo que ele deixou aqui na Terra, né? E quando esse inimigo alimenta, através dos seus pensamentos, das suas energias, da sua vibração, aquele ódio também, ele entra em vibração com o espírito e permite com que ele desencadeie aí esses processos obsessivos, essas interferências em sua vida. Então, é preciso que a gente realmente possa perdoar aquele que nos prejudicou de coração, sabendo que o mal, ele é temporário, né? Jesus falou que nenhuma ovelha do seu rebanho se perderá. Então, todos nós estamos caminhando para essa evolução. E se esse irmão cometeu essa falta temporariamente, é porque ele agiu num momento de maturidade, como nós agimos por diversas vezes. Então, é preciso também se colocar no lugar do outro, né? O Evangelho também nos esclarece que Deus permite esses processos de obsessão como uma forma, né, de punir esses irmãos, porque muitas vezes você tá se colocando como vítima de uma ofensa, mas em outras vidas você que ensejou essa dificuldade, esse debate. Então, Deus permite que esse processo aconteça para punir, ou então porque você faltou com indulgência, né? E com caridade para com o próximo. Então, quando a gente também não perdoa, a gente permite que esse processo se desencadeie. Mas quando nós colocamos o nosso coração, quando nós perdoamos de verdade, ele também nos traz que Jesus não permite que nós sejamos vítimas dessas vinganças, né? Então, independente da dor que esse seu irmão lhe causou, se você o perdoa, você, além de estar tirando de si um peso, você pode estar mais na frente angariando aí um amigo em vidas futuras. Quem sabe vocês não possam vir juntos para poder se reconciliar, né? E você, através do amor e da caridade, poder ajudar esse irmão. A Grace colocou, é de fundamental importância fazermos preces por esse ser, exatamente para aliviar
essa tremenda dor. Fortalece os dois lados. Grace, a gente já colocou, foi muito bom, muito oportuno essa sua mensagem, esse seu comentário, porque a gente já colocou o poder da prece, né? Esse poder de conexão, de amor. Então a gente vê, percebe que muitos processos de obsessão estão ligados a esses sentimentos baixos de vingança, de ódio, e a gente precisa se colocar nesse caminho, né? Então, quando a gente fala por um inimigo que morreu, não só por um inimigo, mas para qualquer desafeto. Tem o caso que me chama muita atenção do Rossano Klingen, né? Que é um psicólogo, um orador espírita e autor de diversas obras. Ele coloca para a gente que, numa de suas palestras, que ele tinha muita mágoa do pai dele, porque o pai dele o abandonou quando era criança, abandonou sua mãe. Então, ele sempre atribuiu as dificuldades financeiras que eles viveram ao seu pai. E aí ele disse que quando foi pedir a sua mulher, né, a sua atual mulher em casamento, ela disse, olha, eu só me caso com você se você se reconciliar com o seu pai. Aí ele fala assim, não, mas como é que eu vou me reconciliar se ele já desencarnou? Aí ela diz, não, mas você é espírita, você sabe que o que não está mais presente é a carne, mas você pode buscar se reconciliar com ele sim. E aí ele disse que buscou conhecer o pai dele, entendendo a história dele, conseguiu perdoá-lo. Então, quando a gente se põe no lugar do outro, que a gente entende as dificuldades que a outra pessoa enfrentou, esse perdão, ele se torna mais fácil, porque a gente muitas vezes, vendo a realidade do outro, a gente pensa, olha, se eu tivesse nessa mesma situação, eu teria agido também dessa forma, né? Então, muitas vezes a gente age de forma incorreta por falta de orientação. E eu também faço aqui já um adendo no evangelho seguinte, né, que fala prece por um criminoso. E o que me chamou também a atenção, eu não vou entrar muito porque é de outro amigo que vai fazer amanhã, e nosso tempo também já está quase estipulando, mas eu me recordei agora de um relato que a minha irmã fez, né, de um aluno dela que sempre teve tudo, mas acabou se envolvendo no mundo da drogadição e passou a fazer assaltos e tudo. E aí ele foi morto numa perseguição policial e filmaram, né, toda a cena, muito dolorosa. Ela me disse assim, Adassa, olha, quando a gente conhece a pessoa, né, você percebe que é um ser humano que falhou. A gente julga tanto os criminosos como inferiores, como pessoas ruins, e quando a gente conhece, a gente percebe que foi uma falha. E foi muito doloroso ver esse vídeo, porque você imagina uma pessoa desencarnar dentro de um ambiente de tanto ódio, porque as pessoas estavam à volta rindo, batendo palmas, sorrindo, filmando. Então vocês imaginem a dor desse espírito ao desencarnar, se ver diante de todo aquele espetáculo, né? Então nós precisamos ter muito cuidado com as nossas vibrações, porque quando a gente não perdoa um inimigo, quando a gente não perdoa um irmão que cometeu erro, ou então quando emitimos um pensamento, às vezes a gente perdoa da boca para fora, mas o pensamento está cheio de sombra, cheio de ódio, esse irmão sente, então prejudica os dois lados, né? Que nós possamos praticar esse perdão. A Andrea comentou, exatamente, conhecer o erro da pessoa não exime os seus erros, mas pode ajudar a compreender e perdoar. Exatamente, Andrea. Muito obrigada aqui pela sua participação. A Andrea é uma das nossas alunas do Principiante Espírita, está indo agora para o EG 1, né? Então eu desejo boa sorte aí na sua nova jornada de estudos. E para que a gente possa finalizar, eu trouxe, né, complementando essa mensagem do livro Iluminação Interior, de Joana de Ângeles, uma orientação que essa veneranda nos traz,
Nunca desperdices a oportunidade de ser aquele que excede em contendas inúteis quão perniciosas, de perder no campeonato da insensatez, a fim de ganhar em paz interior, de servir com devotamento, embora outros sirvam-se, explorando a bondade do seu próximo, de oferecer compreensão e compaixão em todas e quaisquer circunstâncias que se te deparem, de edificar o bem onde te encontres, na alegria ou na tristeza, na abundância ou na escassez, de oferecer esperança, mesmo quando reinem o pessimismo e a crueldade, levando ao desânimo e à indiferença. Então vejam que proposta maravilhosa. Então, como Jesus nos colocou, amai-vos os vossos inimigos, porque são esses irmãos, como o Emmanuel nos trouxe na mensagem inicial, que nos fazem enxergar os nossos defeitos, que todos nós temos, e a partir dessa indicação é possível trabalhar a nossa melhora, o aperfeiçoamento, é possível identificar aquilo que a gente precisa melhorar, seja a paciência, a resignação e o amor ao próximo, né? Então eu gostaria de agradecer a todos os irmãos que estão aqui acompanhando esse evangelho, com as suas vibrações. Com certeza essa energia está auxiliando a nós e a muitas pessoas. E aqueles que forem assistir ao longo da semana também, fica aqui o nosso abraço. A live sempre fica disponível no IGTV e no YouTube para quem quiser assistir depois. Então vamos passar para o nosso encerramento com a prece final. Como eu disse no início, quem quiser fechar os olhos para poder se concentrar, fique à vontade. Deus de amor, de bondade, de justiça, que com essa mensagem, Senhor, de hoje, nós possamos refletir em nossos atos, refletir em nosso proceder, que nós possamos, Senhor, perdoar os nossos inimigos, encarnados ou desencarnados, e que eles também, Senhor, possam nos perdoar pelas faltas cometidas, que aqueles, Senhor, que desencadearam processos de obsessão contra nós por conta de atos passados, que possam nos perdoar, que possam serem assistidos pela Tua espiritualidade amiga, de serem auxiliados e que possam também serem oportunizados à reencarnação, esse convite, Senhor, à reparação e à mudança. Que nós, Senhor, saibamos aproveitar essa oportunidade de estarmos aqui na Terra para repararmos os nossos erros e principalmente, Senhor, para evoluirmos e para chegarmos até Ti, até o Teu encontro. Que assim seja. Então, meus amigos, boa segunda-feira a todos, bom trabalho, bom estudo, ótima semana e um abraço a todos. Tchau, tchau.